né? Vale a pena nós passarmos esses momentos aqui, e é uma forma também de reunir os profissionais. Quero agradecer a todos do curso de jornalismo da Unir, muito obrigado, né? O pessoal que está aí, né, cursando esta árdua, porém proveitosa e honrada profissão que é o comunicador, o jornalista. Nosso muito obrigado. Alexandre, fica mais um pouquinho. Ótimo, então. Obrigado. Tá certo. Fernandes Mendonça, intérprete, fotógrafo, social. Obrigado, Fernandes. Pode chamar já? Ok, então nós vamos já continuarmos aqui e as pessoas vão voltando, né, à medida que a gente já passa a ouvir o presidente do Sinjor. Antes, agradecer a Estefânia Procópio, ela é da assessoria de comunicação da Prefeitura de Cacoal. Muito obrigado pela presença, ela, o Daniel. Também aqui, agradecer ao Renato, da TV Vilhena. Obrigado, Renato. A todos os nossos profissionais, né? A gente vai citando o nome aqui conforme vai visualizando. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito bem, vamos lá. Vamos agora chamar aqui ao microfone ele que é o presidente do Sindicato de Jornalistas de Rondônia, o Sinjor, morador na capital do estado, Porto Velho, está à frente do sindicato pela terceira vez consecutiva, dada a sua competência. Jornalista há mais de 30 anos, vai falar a respeito das ações do Sinjor no fortalecimento da classe, o posicionamento da entidade com relação à exigência do diploma e o papel preponderante da imprensa para o pleno exercício da democracia. Além de jornalista, é advogado, especialidade na área criminal, é também radialista. Na sua vida profissional, passou por importantes veículos de comunicação do estado, como a TV Rondônia, Rádio Eldorado, em Porto Velho, e exerceu o cargo de diretor de comunicação na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Velho, a nossa capital. Vamos receber com carinho ele que vai falar sobre as ações do Sindicato de Jornalistas no estado de Rondônia, o Sinjor, nosso jornalista Carlos Alencar. Uma salva de palmas, por gentileza. Muito bom dia, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre a questão sindical no estado de Rondônia, a questão dos jornalistas, né? E é uma situação complexa, os que estão acompanhando, os que estão na militância há muito tempo, têm observado a dificuldade que o Sindicato do Jornalista tem tido ao longo dos anos para promover situações relevantes para a categoria. O Sindicato dos Jornalistas existe há 30 anos, é um sindicato que não tem uma sede própria, não tem um veículo, não tem uma sede social, né? Dependeu do poder público durante todo esse tempo para manter o seu escritório. Há cerca de 2 anos, o escritório que existia há 25 anos no mesmo espaço foi
tirado dali pelo atual governo, e nós estamos agora buscando resgatar esse local de encontro e de busca dos profissionais para as suas reivindicações. Um dos problemas que aflige a categoria, principalmente aqueles que são funcionários de empresas e até mesmo os funcionários públicos, estaduais e municipais, na área do jornalismo, é o piso da categoria, né? Nós temos hoje um piso, poderíamos chamar de lastimável, porque há 7 anos não existe o acordo coletivo de trabalho dos jornalistas. Na maioria dos estados existe um sindicato patronal e o sindicato dos empregados, que é o nosso caso. E esses sindicatos sentam à mesa e ali discute-se uma pauta e a coisa se torna razoavelmente rápida para ser resolvida. Em Rondônia nós não temos esse sindicato patronal. Foi criado há cerca de 10 anos um sindicato das emissoras de rádio e televisão, jornais e revistas, e foi criado o estatuto, foi aprovado, mas não foi levado ao Ministério do Trabalho, então é como se esse sindicato patronal não existisse. E para a gente fazer um acordo coletivo de trabalho, nós precisaríamos chamar hoje à mesa, segundo a Superintendência Regional do Trabalho, cerca de 400 empresas em todo o estado, envolvendo rádio, TV, jornais, revistas, sites, e isso é muito complicado, é muito difícil. Já tentamos e não conseguimos. Agora, recentemente, estamos preparando para irmos à Justiça, buscarmos esse acordo coletivo através da Justiça com mediação do Ministério do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho. O piso salarial hoje do jornalista em Rondônia é de R$ 1.024, é um piso de 7 anos atrás. Alguns patrões mais preocupados com seus funcionários têm dado pelo menos a inflação todo ano sobre esse valor, né? Então, lá em Porto Velho, em média, os jornalistas ganham entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Aqui em Vilhena, eu tenho ouvido que tem girado em torno de R$ 1.200, o que é realmente muito pouco. E a nossa luta maior, a cobrança maior hoje, em cima dessa questão do piso. Eu pedi socorro à FENAGE 3 anos atrás, porque não conseguia levar adiante essa questão do piso salarial, e a FENAGE disse que no Brasil todo a dificuldade é a mesma. Por quê? Porque a maioria dos profissionais de jornalismo, hoje eles são também patrões. Eles compram horário no rádio, compram horário na TV, tem um site, tem um jornal impresso, né? E em diversas áreas eles atuam como autônomos, como tendo a sua empresa, Então isso dificulta, porque aí nós temos um binômio aí de empregado e patrão ao mesmo tempo, né? Isso aí então então quem tem sofrido muito com essa questão de salário são aqueles que estão exclusivamente trabalhando nos veículos, né? Além de não verem cumpridas as 5 horas que a lei determina para o profissional, muitos trabalham muito além disso, e se não trabalharem são demitidos, né? Temos também essa questão desse piso insuficiente. E muitas vezes me vi angustiado com essa questão, e continuo preocupado, e conversando com colegas de outros estados, principalmente dos estados menores do Nordeste, da região Norte, a gente percebe que a luta é a mesma. Muitos sindicatos sem um local, sem um escritório, porque para você manter um escritório, por exemplo, se o Sinjor, quando o Sinjor, caso ele não consiga voltar lá para o espaço que ele ocupava, se ele tiver que alugar um espaço, ele vai ter uma despesa de R$ 5.000 por mês, incluindo o aluguel, um funcionário, que acaba custando R$ 1.500, incluindo os encargos, telefone, luz, água. Então, R$ 5.000, isso aí é um pouco complicado
diante dos valores que o sindicato arrecada mensalmente. Então, desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu a inexigência do diploma para o exercício da profissão, o que era ruim ficou pior, em termos sindicais, né? A questão em Rondônia, quando a gente faz um encontro com os colegas para discutir algumas coisas, como tivemos em Ariquemes 15 dias atrás, na sede da Associação das Revistas Eletrônicas de Rondônia, né, dos sites, os jornalistas de Rondônia, na sua grande maioria, não estão preocupados com essa questão do diploma. Por quê? Porque nós temos só uma faculdade pública de comunicação no estado, que é essa de Vilhena. Então, nos demais municípios não temos, a maioria absoluta dos jornalistas tem formação ou em outras áreas, ou atuam apenas com ensino médio. Então, se você fizer um congresso para discutir isso, haverá, eu creio que, cerca de 80% dos colegas despreocupados com essa questão do diploma, né? O Senado Federal já aprovou a PEC do diploma, ela está na mesa do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, para ser colocado a qualquer momento em votação. Isso já faz meses que está lá com ele, né? E nós sabemos que agora é que os grandes veículos começam a fazer a pressão sobre os parlamentares que hão de decidir a questão. Porque dos grandes veículos é que partiu a ideia de se acabar com a exigência do diploma para o exercício do jornalismo. Então, eu creio que, embora no placar que a FENAGE publica sempre, quanto ao número de deputados que estão dizendo que votarão a favor da PEC do diploma, aqueles números não são totalmente confiáveis, porque haverá pressão, né? Não sei se a votação vai ser aberta ou não, isso aí também já dificulta muito, né? E então a precarização da profissão de jornalismo é uma realidade em todo o Brasil. Salário absolutamente ruim, né? Não só em Rondônia um pouco pior pela questão de não termos esse acordo coletivo já há alguns anos, mas Brasil afora. Hoje me parece que o Paraná é o que tem o melhor piso, R$2.000 e poucos. Então, ainda assim, é um piso que não atende às necessidades da categoria. Principalmente quando se volta a falar que a questão das 5 horas é apenas um formalismo ali no contrato, porque isso não existe. Então, em Porto Velho, nós temos colegas com 3 vínculos para poder fazer um salário que permita que ele pague uma faculdade para o filho ou que ele sustente a sua família com um pouco de dignidade. Nós teremos agora no dia 4 de outubro, em Fortaleza, uma reunião que, segundo a FENAGE, será determinante para uma série de questões que envolvem a categoria, né? E espero que realmente isso aconteça. Porque as reuniões que nós temos, as plenárias da FENAGE, normalmente, são para discutir questões mais internas mesmo da federação, né? As questões da categoria estão amarradas já há muito tempo, estão sem um deslinde. Então, essa reunião lá em Fortaleza, que acaba sendo até um custo alto para o Sinjor, para que o seu presidente se desloque até lá, às vezes o Sinjor nem tem dinheiro para isso. Mas como é importante, a gente acaba dando um jeito de ir, porque a gente tenha alguma coisa para falar. Os colegas reclamam que o Sinjor não se apresenta para a categoria com frequência. Não vai aos municípios para discutir com os colegas as questões da categoria. Eu tenho uma experiência, já de muitos anos ligado ao Sinjor, que mostra que a gente discute 10 questões e no ano seguinte, se a gente voltar a ter uma outra reunião, a gente percebe que nenhuma daquelas discussões, daqueles pontos que foram
firmados naquela reunião foram resolvidos. Há uma impossibilidade muito grande de se movimentar dentro da nossa profissão. Há uma dificuldade muito grande. Eu não quero assim trazer um pessimismo, né, para os jovens colegas. Os mais velhos sabem que é assim que funciona, né? Nós temos todo tipo de entraves. Nós temos os entraves, começam pela dificuldade de você poder informar aquilo que você acha relevante, né? Você prepara a matéria e quase sempre, se for de interesse de alguém do município que tenha um poder de financiar a mídia, aquela matéria é tirada imediatamente dali. Eu me lembro quando fui editor de um dos jornais da TV Rondônia, o jornal Estadão do Norte entrou em greve. Os funcionários, os jornalistas, todo mundo entrou em greve. E nós fizemos um grande trabalho. Nosso jornal era apresentado às 11 da noite. E nós fizemos um grande trabalho de reportagem. E 10 minutos antes da matéria ir ao ar, o diretor ligou da casa dele. Falou: Alencar, tem alguma coisa aí sobre a greve no Estadão? Falei: temos uma matéria pronta já de uns 6 minutos. Ele falou: não quero que vá nada ao ar sobre essa questão. E ele era assim, ele convocava para uma reunião dos jornalistas e ele sentava na ponta da mesa, ele usava coturno. E ele falava tudo o que ele tinha que dizer, né? Isso faz 20 anos. E nós não podíamos fazer nenhuma pergunta e nenhum comentário. Ele terminava de falar, ele dizia: tenho dito, né? Levantava e ia embora e a gente ficava lá com aquela cara de paisagem. Então nós sabemos que num estado pequeno como Rondônia, tem muito isso, né? Por exemplo, o Vilhena, né? Nós temos, vocês estão, os de Vilhena estão muito próximos dos poderes, né? Estão muito próximos dos poderes. Reflete imediatamente aquilo que se diz, aquilo que se escreve, né? Aquilo que se coloca. Então, cada emissora tem a sua política, né? E orienta o seu profissional o caminho que se pretende seguir. O Alexandre Badra, aqui nessa exposição tão boa que ele fez aqui hoje de manhã, estava falando dos problemas que os jornalistas têm enfrentado junto ao Poder Judiciário, né? Temos inúmeros, dezenas de colegas no Estado que estão inviabilizados juridicamente por conta de condenações e por responderem processos no Judiciário. Tem um dono de um dos grandes sites de Rondônia que ele responde a mais de 100 processos. A maioria de calúnia, difamação, disso, daquilo. Claro que isso não quer dizer que ele virá a ser condenado nesses processos. Mas a pessoa não pode ter nada no nome, não pode receber um valor numa conta corrente, porque esse valor a justiça já deixa determinado que entrando é para sacar em favor, né? Nós temos agora um caso lá, que alguns colegas foram condenados recentemente. É o caso de uma senhora que, casada, ela tinha uma funcionária numa loja dela, estudante de jornalismo, a jovem. E a jovem foi achada morta, de forma cruel, né? E pouco tempo depois, ela se separou do marido. A Boca Pequena comenta que havia um envolvimento desse cidadão com a jovem. O nome de uma pessoa da família da senhora, dona da loja, apareceu nas degravações feitas pela polícia, né? Colocando essa pessoa no centro da discussão. E essa senhora, então, que se prepara para outras candidaturas, nunca foi eleito para nada ainda, mas já foi candidata. Ela tem trazido esse dissabor tremendo para os nossos colegas. Alguns que não têm nenhum histórico de ser bocudo, né? Porque a gente tem alguns colegas que a gente conhece, né? Eles gostam, se empolgam, principalmente quando estão numa emissora de rádio, por exemplo, né? Você está ali, dá vontade de falar, né? Às vezes você se empolga
e vai além do, né? É a hora que você vê, você está com um problemão, né? Se você tiver quem bote panos quentes, quem ajude, quem te leve à presença da pessoa que você falou, às vezes dá até para resolver ali na base da amizade. Às vezes é um político que ele diz, não, eu não vou processar esse cara porque amanhã eu posso precisar dele, né? Então vamos fazer aqui, eu também. Então, já alguns colegas foram condenados nesse processo lá, condenados criminalmente, né? E da condenação criminal é que vem o processo civil na busca de valores. Então veja, você luta para montar um salário aí de R$4.000 por mês, trabalha demais, busca, corre atrás, é humilhado, né? E aí você é condenado a pagar 10 mil, 15, 20 mil reais, te quebra, inviabiliza, é uma situação muito difícil, entende? Então, como o Alexandre Badra falou, a gente tem que ter esse cuidado, né? Principalmente os mais jovens, não se empolgarem, né? Tratar a notícia, esquecer o cidadão, né? Nós temos um jornalista bastante conhecido lá em Porto Velho, que atua muito, e ele, o diretor do Detran do governo passado, conversando com o ex-prefeito de Ji-Paraná, falavam sobre uma vereadora de Porto Velho, grandona, né, que tem lá. E eles falaram coisas chulas, né? Coisas envolvendo questões sexuais e tal. E esse nosso colega jornalista conseguiu essa degravação e publicou no site dele, na íntegra e tal, né? E por conta disso ele sofreu uma série de pressões, não só financeiras, mas também de estar na rua e ver 2, 3 pessoas assim acompanhando ele. E ele chegou a dizer que tinha vontade de abandonar o jornalismo, né? Seria uma perda para o jornalismo se ele abandonasse. Por outro lado, sendo ele experiente, ele devia ter percebido que dizendo aquilo, ele fatalmente sofreria retaliações, né? Porque envolve pessoas importantes do meio empresarial, do meio político, né? Outro exemplo aqui que a gente pode citar é do dono de um dos maiores jornais de Rondônia durante mais de 20 anos. Um empresário que poderia hoje ser o Midas da imprensa local, da imprensa de Rondônia, teve em mãos a TV Record, né? Era dono do jornal de maior circulação do estado, tinha um instituto de pesquisa, tinha um site, estava pronto para fazer como outros fizeram, que hoje estão aí, né? São grandes empresários da comunicação. Mas, por cometer erros, foi sendo processado, condenado, e as condenações que ele recebia não eram de valores pequenos, eram de valores muito grandes, né? Acabou por tendo que se refugiar fora do Brasil, e depois acabou sendo preso recentemente, está preso, né? A gente tem que tirar lições, do que vemos ao nosso redor, né? Do que vemos. Não tem grande para o Poder Judiciário. Às vezes você acha que você tem algum dinheiro, tem algum poder, né? Não, na hora que a caneta do juiz for colocada na sentença, é complicado. Se você não conseguir provar que não era bem aquilo, a tendência é você estragar a sua vida. Envolve a sua família, porque reflete em todos, né? Reflete em todos. Existe uma outra questão que nós jornalistas enfrentamos. Às vezes surge na nossa vida uma pessoa despreparada intelectualmente, sem nenhum preparo, nunca foi à escola, mas tem dinheiro e tem vontade de fazer carreira política. Então ele vai e contrata um de nós para tentar construir uma história para que ele chegue a algum cargo eletivo, né? Tão logo ele consiga aquele objetivo, a tendência é ele te abandonar. A tendência é ele te abandonar, né? Muitos chegam para você com uma proposta de um futuro, né? Agora eu não tenho dinheiro para te dar, tem muito, mas que não tem, né? E você então usa
a sua experiência, o seu conhecimento, né? E faz daquele desconhecido um conhecido. E a hora que você percebe, ele já está se elegendo. E às vezes até cresce. Muitas vezes não cresce porque ele não tem capacidade de perceber os obstáculos no caminho e não criou junto a ele uma assessoria que possa dar-lhe segurança. Ontem à noite o Nilton falava sobre isso, né? Que o assessor, ele tem que velar pelo seu contratante, né? Se eu contrato um jornalista para cuidar da minha imagem ou para fazer assessoria de imprensa, eu quero descansar, né? Eu quero crer que ele tem capacidade de perceber os perigos que estão no caminho, que podem até atrapalhar a minha vida política ou a minha vida empresarial. Então, nós jornalistas não podemos nos empolgar muito. Primeiro porque o poder é passageiro, né? O poder é passageiro. Às vezes você está ali com o prefeito e você se empolga, né? Você defende, você briga, você veste a camisa, só que são 4 anos. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E quando você perceber, está terminando aquele mandato e você não tem condições de conversar com nenhum dos outros candidatos ou com o outro eleito. É preciso que você faça o seu trabalho com segurança, com tranquilidade, mas que não se torne, entende? Não é você, é como no processo judicial. O advogado não é parte no processo. Se eu estou ali para uma audiência com o meu cliente, e ali do outro lado está um colega advogado com o seu cliente, eu tenho por obrigação que cumprimentar o meu colega, se for meu amigo, dar um abraço nele, porque nós não temos nada com o problema dos dois ali. Nós estamos ali para defendê-los. Mas fora disso, né? Então na política também tem isso. A gente tem que ir devagar, né? Fazer um trabalho, ser fiel ao seu contratante, né? Mas ter aquele cuidado de não abrir aquelas fendas tremendas que depois você não tem como fechar, né? Então, na questão dos nossos profissionais em Rondônia, uma das reclamações que a gente mais ouve, além da questão do piso salarial, é essa questão dos processos. Todo município. Às vezes eu recebo a ligação de um vereador de um município pequeno, e ele diz assim: olha, eu preciso da sua ajuda, tem um jornalista aqui, que ele usa o site dele para humilhar, ofender e tal. O que o sindicato pode fazer por mim? Qual o nome do jornalista? Eu nunca ouvi falar do colega, porque hoje todos somos jornalistas. O Supremo decidiu que o bebê nasce jornalista, né? Todos somos jornalistas. Então, eu digo para a pessoa, falo, olha, infelizmente o sindicato não pode fazer nada, mas o senhor pode ir ao Ministério Público, o senhor pode registrar uma ocorrência na delegacia, né? E a partir daí o senhor começa a ter uma resposta para essa dificuldade que o senhor está enfrentando aí. Então nós temos 2 lados, a importância do jornalismo, né? Falando no ano passado, numa associação lá em Ariquemes, quando a Escola do Legislativo entregava um certificado para dezenas de jovens da Grande Ariquemes, num curso de comunicação que a Assembleia ofereceu, eu dizia a eles o seguinte, que o jornalismo abre portas tremendas para o profissional. Tanto é que você vê que hoje nós temos no Estado muitos jornalistas atuando politicamente, né? Nós temos deputados, nós temos vereadores, né? Não sei se temos algum prefeito jornalista, né? Mas temos muitos jornalistas. Por quê? Porque no rádio todo dia, ele abre um canal de comunicação muito próxima, né, com o ouvinte, né? Aquilo faculta ele amanhã ou depois, caso queira, colocar o seu nome diante da população para buscar uma posição política, né? E tantas outras situações que a nossa profissão abre caminho. Se você tiver equilíbrio, né, souber conduzir a coisa sem criar ranços, então a nossa profissão tem alguns ganhos indiretos. A dificuldade hoje, por exemplo, um tempo atrás a pessoa abria um site e sobrevivia do site. Hoje já está um pouco mais complicado, porque o Ministério Público
interfere de forma forte, né? E são os grandes sites que recebem hoje, né, os valores de mídia aí, e os demais, muitos não conseguem, ou se conseguem, é um valor apenas simbólico que não dá para fazer nada com aquele valor, não dá para levar adiante nada. Então, a nossa profissão realmente ela tem uma série de questões que, a princípio, a gente não vê assim uma solução. Não, tal coisa vai mudar a relação salário do jornalista, né? A gente não vê a médio prazo isso. Até porque o que poderia nos ajudar seria esse piso nacional, se fosse um piso, se vier a ser um piso realista, que as empresas possam pagar, né? Senão aumentará mais ainda a precariedade do profissional. E a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, tem uma força política muito grande, um certo glamour. A arrecadação anual da FENAGE é menor que a arrecadação mensal do Sintero, do Sindisaúde e do Sindicef. Para vocês terem uma ideia da dificuldade. Há 15 anos, nós não recebemos em Rondônia um diretor da FENAGE que telefone e diga assim: olha, estou indo a Porto Velho tal dia, né, para uma reunião com a diretoria do Sinjor ou com os jornalistas de Rondônia para discutirmos questões voltadas para a categoria. Em outubro do ano passado, a vice-presidente da FENAGE, Maria José Braga, conhecida por Zequinha, esposa do presidente do Sindicato de Goiás, esteve aqui em Porto Velho a convite do Ministério Público do Estado. O Ministério Público bancou passagens, hotel, colocou tudo à disposição para que ela viesse fazer uma palestra no lançamento do prêmio de jornalismo do Ministério Público. E ela disse: a FENAGE não tem dinheiro para mandar um representante aos estados para ver a situação, para discutir, levar ideias, né? Trazer, colher informações. Então é uma situação geral, né? Como eu disse, os colegas reclamam porque eu não me apresento sempre nos municípios para discutir determinadas questões. Mas a questão maior é essa, é que não se tem muito para se dizer. Eu acho que para você dizer sempre do mesmo é cansativo e não resolve o problema, né? Então nós estamos agora iniciando um novo período à frente do Sinjor, e o Sindicato do Paraná iniciou nesse ano um movimento assim de parte da diretoria do sindicato ir aos municípios que são núcleos de região e ali discutir fortemente e buscar soluções para as questões que às vezes você não tem a solução, mas às vezes um colega tem uma ideia, tem uma posição que possa ajudar a destravar essa questão dos jornalistas, que já vem de muitos anos. Nós acompanhamos aí o Sinjor desde 80 e tal, né? E as discussões giram sempre em torno de um salário muito ruim da categoria, né? Da falta de uma sede, e as coisas não mudam, porque para fazer alguma coisa existem dois caminhos. O achaque, né? Que é muito conhecido hoje, né? Tem associações, sim, tipo de pressão, mas para a gente, uma categoria respeitada, você chegar para um deputado, para o governo e praticamente vender aquela organização para conseguir benesses, ainda que seja para a categoria, é um pouco complicado. Mas então nós estamos agora buscando efetivamente trazermos soluções para questões maiores que os jornalistas têm colocado diante de nós, e nós esperamos, já vindo de Fortaleza no início de outubro agora, trazermos ideias e condições de iniciarmos esse movimento para darmos uma resposta para os nossos colegas, né?
E temos já marcado reunião em Rolim de Moura com os colegas, em Cacoal, através da associação de imprensa lá, com Simões. E nós vamos então voltarmos à prática de nos encontrarmos para discutirmos, ouvirmos e buscarmos soluções para esses problemas. A questão do diploma fez com que 60% das faculdades de comunicação Brasil afora se fechassem. Né? Simplesmente a UBRA de Ji-Paraná fechou, já faz 2, 3 anos, a Faro de Porto Velho fechou, e a Uniron, como eu disse ontem à noite, tem meia dúzia de alunos na área do jornalismo. E eu creio que, a se manter a inexigência do diploma, a maioria das pessoas, quando forem optar por uma profissão, dificilmente optarão pelo jornalismo, pela faculdade de jornalismo, de comunicação social. Porque se ela vai fazendo uma faculdade particular, o preço do curso é o mesmo do curso de Direito, ou de alguns outros cursos, que te dão a possibilidade de prestar um concurso muito bom, né? A área do Direito é onde mais tem concursos no Brasil. E ficarão no jornalismo aqueles abnegados, que amam a profissão. Vão fazer um curso de letras, que prepara, né, para escrita, né? E vão adquirir a experiência no dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão. Até porque, com o salário que se paga, dificilmente se encontrará futuramente grandes profissionais que estejam dispostos a se submeter a essa situação quase de escravidão, né? E eu gostaria de abrir, eu sei que podem existir dúvidas sobre determinadas questões, né? E se vocês tiverem perguntas, podem fazer, que nós queremos respondê-las, independente de qual seja. Pois não. Certo. Olha, durante esses anos de existência do Sinjor, cerca de 1000 profissionais se sindicalizaram em algum tempo, passaram por lá, né? Hoje nós poderemos encontrar, assim, se alguém perguntar, 400 deles onde estão. Olha, quem é fulano de tal, onde está, né? Então a gente sabe onde está. Hoje nós temos cerca de 60 jornalistas no estado que pagam o sindicato, né? 60 jornalistas. A mensalidade é de R$30. Então, vocês têm uma ideia da precariedade, que não é só vocês que sofrem, mas o sindicato também sofre. Então, alguns colegas, por que você não faz uma campanha de filiação, uma campanha grande? Eu penso assim, que para eu te vender alguma coisa, eu tenho que te mostrar, é ou não é? O que aquilo vai trazer de benefício para você, né? Hoje, os benefícios que o Sinjor traz para o associado é a carteira da FENAGE. Quantos aqui conhecem essa carteira nova da FENAGE? Eu tenho uma aqui, deixa eu ver se eu localizo. É igual a carteira da OAB. Tem um chip, né? E essa aqui, a carteira da FENAGE é essa aqui. Tem um chip, né? É o único documento nacional que prova que você é jornalista. Você pode ter um crachá da sua emissora, do seu veículo, né? Do local que você trabalha, mas se você vai sair do Brasil, né? Essa carteira aqui, ela é respeitada lá fora também, embora tenha a carteira internacional de jornalista, que o filiado a FENAGE, que tem a carteira nacional, ele pode pedir a carteira internacional,
que abre inúmeras portas quando você está lá fora, porque o relacionamento, principalmente nos países modernos, é muito bom com a imprensa, né? Então, nós temos cerca de 400 jornalistas que nós podemos encontrar em algum momento que a gente precise falar com eles. Temos esse número pequeno de filiados. Tive um colega que ajudou lá na sede do sindicato 4 anos atrás, e ele saiu do sindicato, deixou de nos ajudar, porque ele queria que nós colocássemos no site do Sinjor o nome dos inadimplentes e entrássemos com ação judicial cobrando os inadimplentes, né? Agora veja, um piso, né, vergonhoso, né? O sindicato desestruturado, vamos chamar assim, né? Como eu disse para vocês ontem, quando eu cheguei no Sinjor, era uma sala de 30 metros quadrados, podre. Os móveis que nós usávamos eram móveis doados pelo governador Jerônimo Santana, quando foi governador, usados. Eles iam se desfazer de alguns móveis, o governo, então doaram alguns. Então, 20 e tantos anos depois, eu cheguei ao Sinjor e continuava aquele. Quem aqui foi à sede do Sinjor quando era esse prédio antigo? Ninguém, né? Ah, foi, né? Isso. Era complicado. Então, nós conseguimos ampliar esse espaço para 100 e poucos metros, né? Reformamos, compramos móveis novos, modernizamos. A hora que ficou pronto, o governo tirou a gente de lá. Então a gente volta à estaca zero. Então você fez essa pergunta sobre o número de associados, que eu já respondi. Sobre um representante do Sinjor, um delegado em Vilhena. Nós tivemos durante 2 mandatos o Vitor Paniagua como delegado aqui, né? Quantos aqui conhecem o Vitor? Né? A maioria conhece o Vitor. E a gente não pode reclamar muito do Vitor, porque, veja, não adianta você colocar um delegado numa região e não dar condições para que ele exerça a sua, né? Então, tudo que ele fizesse aqui, ele tinha que mandar para Porto Velho dizer se era daquele jeito ou não e tal. Então, era muito complicado. Agora nós estamos decidindo, até o mês de outubro, um novo delegado para a região. E essa pessoa com quem temos conversado tem se colocado à disposição para fazer realmente essa ligação entre o Cone Sul e o Sinjor lá em Porto Velho, né? Então, pois não. Ah, pois não. Isso, vai. Esse ano a verba foi de 4.000 e poucos reais. O somatório, né, das contribuições sindicais, que é um dia de salário, né, durante o ano. Um escritório de advocacia procurou o sindicato recentemente, se propondo a fazer um levantamento, tem condições através do Ministério do Trabalho, para saber se as empresas direcionaram realmente esse imposto sindical para o Sinjor, né? Porque, por exemplo, o Sindicato dos Radialistas recebeu quase 20 mil reais. E a gente tem informação que muitas empresas têm direcionado para lá uma verba que seria para o Sinjor. Então nós estamos ainda na diretoria discutindo se a gente quer abrir essa guerra com as empresas. Também muitas vezes não vale muito a pena. É melhor a gente, a partir daqui, né, criar uma estrutura para que saibamos quem tem que repassar e quanto, do que buscarmos esses valores que foram deixados para trás. Como eu disse, um estado pequeno, a gente tem que evitar conflitos, se possível, né? Então, você vê que a situação é um tanto complexa, né? Eu respondi todas as questões que você perguntou? Pois não, Estevão. Certo. Certo. Uhum. Isso. É outra questão que o pessoal tem falado aí, estado afora. Colegas que há 10 anos não pagam o sindicato, há 5, né? Tal, e normalmente, um pouquinho antes das eleições, as pessoas se apresentam querendo uma anistia para poder participar do pleito. E aí o estatuto não permite isso. Mas a diretoria que foi eleita agora
ela vai, até outubro, apresentar uma possibilidade para resolver a questão de inadimplência de todos os colegas do Estado, seja de 10, 15 anos, e a gente vai dar a diretoria pretende aprovar um desconto que pode chegar até a 60%, né, e parcelar a diferença e tal, de forma que a pessoa tenha condições de participar do sindicato e pleitear a sua cédula da FENAGE, né? Então, não existe essa previsão, né? Só se a gente for atrás do Código Tributário, né, e tal. Pois não. Certo. Na área. Certo. Perfeito. Não, esse é um fato. Não existe, não tem existido essas reuniões, né? O delegado, se o sindicato lhe desse condições para fazer isso, certamente ele teria feito. Na verdade, na verdade, nós estamos sem delegado hoje. O delegado que eu citei, o mandato dele se expirou com a nossa última administração. Agora, nesse mês de outubro, é que a gente confirma um novo delegado aqui para Vilhena. A questão da suposta falta de comunhão da categoria, desunião, isso é uma grita geral, todo o Estado. Porto Velho, às vezes você fica 4 anos sem ver um colega que não saiu para viajar nem um dia da capital, né? E a gente, às vezes, a maioria dos dias está na capital, entende? Mas você não encontra o colega. Por quê? Porque ele está intocado dentro de uma redação, né? Trabalhando 10 horas por dia ou mais, né? E por não termos uma sede, principalmente social, onde você no final de semana podia ter um vôlei, ter um futebol, ter um baile, ter um churrasco, alguma coisa, isso aí dificulta. Então, a diretoria atual, ela colocou como pontos primordiais nos aproximarmos dos municípios, dos colegas nos municípios. Pelo menos 2 vezes por ano fazemos uma reunião em cada cidade sede, como Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, né? Para a gente discutir, nos conhecermos, né? Às vezes a gente está aqui em Vilhena, mas não conhece o colega de Colorado, né? Tem assim uma certa dificuldade. Então esse é um dos pontos que o sindicato tem adotado. Resolver a questão da inadimplência, dando uma anistia grande, né, para os colegas. Aqueles colegas que estão aposentados não precisam mais pagar o sindicato. Às vezes eles não estão filiados ao sindicato, não estão atuantes porque não conhecem lá o estatuto dizendo que aposentado ele deixa de contribuir, continua tendo seus direitos, mas não precisa mais contribuir, né? Então, a ideia nossa do delegado aqui em Vilhena é que ele efetivamente tenha essa facilidade de reunir os colegas para discutir as questões e levar até nós os pedidos. Certo. Não, na verdade o sindicato, na eleição, ele já votou nessa pessoa, né? Aí estamos dependendo de um documento dessa pessoa para que possa confirmar, né?
Certo. Certo. Uhum. Tá. Deixa eu responder aqui ao Juarez, aí a gente já... O Supremo decidiu que qualquer cidadão compra um horário num veículo e pode... Só vai responder se ele falar demais, se ele... Entende? Os problemas dos erros dele, aí já é com a emissora que vai dizer se quer esse é despreparado lá ou não, né? Mas não existe como cobrar. A ideia do Supremo, quando decidiu pela inexigência do diploma de jornalista, é acabar com a exigência de diploma para qualquer profissão, com exceção da medicina. A ideia naquele período, foi 2009, era essa, aquela composição do Supremo, a ideia era essa, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que os colegas aqui que são formados em Direito conhecem bem, o Júnior sabe disso. Nós temos hoje 1 milhão de bacharéis em Direito no Brasil que não passaram no exame de ordem da OAB, né? Então ele não tem a carteira, ele não é advogado, ele é bacharel em Direito. Há poucos dias nós vimos na TV Record uma senhora sendo presa em São Paulo, porque sendo bacharel em Direito tinha um escritório e aliciava, trabalhava nessa área da Previdência, aliciava pessoas e tal, e a OAB foi lá junto com a Polícia Federal e ela foi presa, né? Então, para exercer o jornalismo hoje, o relator no Supremo do processo que extinguiu a exigência do diploma, ele disse que não precisa nem regulamentação. Na ideia dele, a pessoa não precisava ter nenhum registro no Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho. Aí o Estevão pergunta, para fazer a filiação, né, ao Sinjor, o que é preciso, né? Bom, sem o registro no Ministério do Trabalho, não existe filiação ao Sinjor. Porque o cidadão, por exemplo, você pode ir aqui à Delegacia Regional do Trabalho em Vilhena e fazer o seu registro. Chega lá e pergunta, escuta, o que é preciso para que eu faça o meu registro como jornalista? Entende? Aí eles vão dizer, olha, você precisa do RG, CPF, comprovante de residência, não precisa apresentar nenhum documento de escolaridade, não se exige. Ah, tem que ter o ensino médio, tem que ter o ensino fundamental, não. Você vai lá e 3 dias depois, bom, na capital são 3 dias, aqui parece que eles têm que mandar para lá. Poucos dias depois, você tem o seu registro já confirmado. Colocava-se jornalista provisionado, quem colocava era a FENAGE. Ah, sim, o Ministério do Trabalho também colocava. Hoje já não mais. Entende? Hoje coloca lá, jornalista na função de jornalista. Eles repetem 2 vezes. Entende? Então, antigamente os colegas faziam um registro de repórter cinematográfico, repórter fotográfico, que eram registros profissionais. Uma vez você registrado como repórter cinematográfico, você não precisava mais a cada 3 anos voltar lá para renovar o seu registro.
o jornalista não diplomado, ele sempre precisou a cada 3 anos renovar o seu registro, junto ao Ministério do Trabalho. Agora parece que não mais, com essa decisão do Supremo, os que fazem o registro hoje não mais precisarão voltar para fazer a renovação do seu registro, né? E a FENAGE, a ideia da FENAGE é trabalhar com jornalista diplomado. A Federação Nacional dos Jornalistas, a tendência dela, a busca dela, a corrida dela é trabalhar com jornalistas profissionais, por uma questão de capacitação, né? A faculdade coloca a pessoa no caminho certo da profissão, né? Enquanto quando a gente não vai à faculdade, a gente vai aprendendo na marra, né? Como o advogado diz, vai aprendendo encostando a barriga no balcão do fórum, né? Você leva umas pancadas, né? Você chega numa audiência forte, né? Aí de lá para cá vem uma paulada, vem uma lei que foi sancionada uma semana antes e você não sabia, né? Você tem aquele calafrio e tal. Então, a faculdade realmente ela prepara o profissional para o jornalismo. Parece-me que nesse novo projeto está havendo até um meio termo. Antes todo mundo podia. Agora a impressão que eu tenho, que o senhor me dê licença, de que com essa nova decisão, aqueles que estão na prática de direito adquirido, não havia necessidade de diploma. Mas não poderia mais outros ingressar se não tivesse a faculdade. É nesse mais ou menos sentido? Mais ou menos. A PEC do diploma está lá há muitos anos, né? Demorou alguns anos, foi votada no Senado. Aí já faz alguns anos está na Câmara. A PEC diz o seguinte: é sobre a reinserção da exigência do diploma na Constituição Federal, né? Então, ela diz lá que somente poderão exercer a profissão de jornalista aqueles que estiverem graduados na Faculdade de Comunicação Social, com as suas especificações. Mas o parágrafo 1º diz o seguinte: todos aqueles profissionais em todo o país que tiverem seus registros ativos no Ministério do Trabalho serão absorvidos pela PEC. Quer dizer, com a aprovação, aquela pessoa se tornou profissional. Ninguém vai poder dizer o Estevão é diplomado e o Juarez não é. Assim, em tese, né? Todos terão os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, temos centenas de pessoas no estado de Rondônia e milhares Brasil afora que estão aproveitando esse tempo que antecede a possível votação dessa PEC para correndo fazerem os seus registros. É preciso lembrar aos colegas mais antigos que não são diplomados que eles devem ir ao Ministério do Trabalho para ver qual é a sua situação. Nós temos muitos colegas no estado que o registro dele está vencido lá no Ministério do Trabalho, mas ele acha que ele está bacana, que ele está por dentro, que ele está dentro, né? E se a PEC for aprovada, ele vai ficar fora e vai ser outra luta política para que se abra um novo espaço para que ele venha a resolver a sua situação. O Ministério do Trabalho não está fazendo? Pois é, essa reunião, essa aqui, Vilhena, o que eles estão fazendo então em Vilhena? O Ministério do Trabalho está homenageando a Faculdade de Jornalismo, entende? Né? Dizendo assim, não, existe uma escola oferecendo o curso, são muitas vagas, né? A concorrência é razoável. Então, aqueles que muita gente não está fazendo porque não quer. Só que, e o cara de Cabixi? E a pessoa de Cabixi? O cara é meio, né, criminalístico, né? A pessoa de Cabixi, a pessoa lá de Cerejeiras, lá de Pimenteiras, que é tão longe. Então, e vou dizer mais, a delegacia do Ministério do Trabalho de Vilhena está cometendo um crime. Está cometendo um crime. Eu tive que, para fazer o registro, eu fui lá com um diploma lá, né? Com o seu diploma, não, mas... Agora eu não sei realmente se... Não, eu creio que porque a orientação vem de Porto Velho. O superintendente mora em Porto Velho, né? E é um técnico. Até recentemente eram políticos que superintendiam o trabalho lá em Rondônia. Hoje
são técnicos, é gente de dentro da casa, porque deu um problema criminal lá. A última superintendente foi presa em flagrante e muitos funcionários foram presos também porque estavam cometendo alguns erros lá. Então, nós vamos conviver durante muitos anos com os colegas não diplomados. Por quê? Porque nas cidades onde moram, não tem faculdade de comunicação social. Na região onde moram não tem. Ariquemes não tem, uma região daquele tamanho, né? Ji-Paraná, uma potência de cidade, né? Cacoal não tem. Então, essa situação ainda perdurará por algum tempo, né? Alguma outra? Pois não. O delegado que já tem outro? Então, está quase certo. Como falta um documento para a gente confirmar, aí daqui uns dias a gente encaminha para a imprensa aqui o nome dessa pessoa. Perfeito. Então, eu tinha carteirinha, a carteirinha venceu, né? Certo. E aí o pessoal da FENAGE do Rio veio, uma época, muitos anos atrás, e para reconhecer a gente, passamos por um estágio, no blog, ganhamos diploma. Mais de 25 anos atrás, né? Isso. Ele está tudo reconhecido e tal. Perfeito. Isso tem validade? Eu creio que sim, eu creio que você é jornalista profissional. Não. No caso dele, pelo tempo que atua, aquela coisa toda, é possível que ele tenha tido o registro dele sido transformado em profissional pelo Ministério do Trabalho. É preciso que a gente confirme isso, né? O seu registro era de repórter fotográfico? Ah, repórter mesmo, né? Tá, mas eu vou confirmar e te informo em alguns dias. Pois não, querido? Os alunos do jornalismo são da cidade, grande parte vem de outros estados e da região próxima. E falta muita informação. Começou uns anos para cá, tem mais informação sobre o jornalismo para a população. Porque antes havia mais pessoas de outras cidades do que daqui. Então, aí a gente tem que analisar alguns fatores, né? Primeiro, a pessoa tem condições morando, por exemplo, em Pimenteira. São quantos quilômetros daqui em Pimenteiras? 174 quilômetros, por exemplo. Ainda que quisesse fazer esse curso e a pessoa tem um trabalho lá, ela não teria condições de viajar 350 quilômetros todo dia, né? Ida e volta para isso. Pais que querem mandar os filhos, muitos gostariam de mandar o filho lá de distante para morar em Vilhena para fazer o curso, que é maravilhoso, né? Mas e para bancar, né? Comida, cantinho para ele morar com segurança, e hoje é segurança. Tem, né? Isso. Muitos trabalham também, né? Faz o curso e trabalham, né? Mas só em Vilhena nós temos um curso federal no estado de jornalismo, né? Nós não temos em nenhum outro local. Como eu disse ontem, Porto Velho brigou para levar esse curso para lá, né? E não conseguiu. Os políticos de Vilhena bateram o pé e a coisa assim, o MEC também interferiu, né? Acabou se confirmando e ficou bom do jeito que dá, né? Então, são muitas as questões para a gente conversar, né? Vão surgindo as perguntas e a gente vai vendo que são muitas coisas aí a serem resolvidas, né? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de... Que horas são agora, por favor? 15 para meio-dia, um bom horário, né, para a gente terminar. Quero agradecer muito vocês terem tido essa paciência para ouvir a gente, né? E a gente vai... é um compromisso da gente, pelo menos 2 vezes por ano, convocar os colegas para reuniões, para discutirmos, para vermos se as coisas têm melhorado. Pois não. Presidente, eu só queria fazer uma pergunta, é o seguinte: eu, por exemplo, já me aposentei na imprensa com 35 anos de trabalho na imprensa. Perfeito. Eu estou isento desse pagamento agora do Sinjói na FENAGE, e eu fui lá, falei com a FENAGE disse que parece que vai excluir, não vai cobrar mais. A Sinjói também vai cobrar? E eu hoje não registro mais a carteira para trabalhar. Eu faço um contrato individual de trabalho com a empresa, como estou com a rádio hoje. Hoje eu tenho um contrato particular.
a qual inclusive não desconta o INSS mais. Eu paguei 35 anos no INSS pela empresa. Quando eu saí do SBT, eu carteira registrada, tudo direitinho. Eu, quando vim para Rondônia, continuei pagando o piso salarial já como autônomo, porque os órgãos aqui de Vilhena não pagavam. Como a Rádio Vilhena pagou, como eu fui para a ministra Andréa não pagou, mas eu sempre mantive, como fui para a Roline Moura, mas eu sempre mantive o piso de contribuição como autônomo. Foi onde eu me aposentei. Senão não teria aposentado também como jornalista. Quando completou os 35 anos, entrei no processo, foi definido e hoje, graças a Deus, eu recebo um salário de aposentadoria de funcionário de imprensa. Talvez não sei quantos tem aqui em Cerejeira, aqui em Vilhena, aposentado pela imprensa. Né? Eu trabalhei 35 anos dentro da empresa, no jornalismo, fui aposentado, mas tive que pagar praticamente quase 18 anos como autônomo. Piso salarial. A questão da contribuição, a questão da contribuição mensal ao sindicato, do pagamento, né, pela afiliação, quem decide é o sindicato. A FENAGE não interfere nessas questões. Então, o estatuto do Sinjor Rondônia diz lá que os aposentados estão isentos do pagamento das taxas sindicais mensais. Né? Então, o senhor vai pagar o quê, por exemplo? O senhor precisa de uma carteira da FENAGE, a cédula da FENAGE. Então o senhor vai pagar R$150 pela cédula da FENAGE. Cada 3 anos o senhor precisa renovar essa cédula, né? Então é assim. Então eu agradeço muito. Estevão. Tá. Okay. Tá. Tem para mim, fazer matéria dela. Como que a FENAGE, o Sinjor, no caso aqui, e o senhor que está na capital, vê o jornalismo feito em Vilhena e no Cone Sul, o trabalho dos profissionais no Cone Sul. Em Porto Velho, quando se fala da imprensa do Cone Sul, normalmente o comentário é de que é a imprensa mais pujante do interior de Rondônia. É onde realmente o pessoal busca fazer um trabalho de qualidade. Tanto é que aqui nós tivemos em todos os tempos diversos veículos impressos, né? Nunca deixamos de ter aqui diversos veículos impressos. E a gente sabe o custo disso, a dificuldade da distribuição, né? Mas sempre se mantiveram fiéis. Então o Cone Sul, não só Vilhena, como Colorado também, tinha uma imprensa muito atuante, que eu me lembro de diversos profissionais dali, e outros municípios. Então a visão do sindicato é esta, de que os profissionais de Vilhena têm se dedicado, se esforçado, e com a chegada do curso de jornalismo para cá, obviamente que melhorou ainda mais, porque aí passa a se existir parâmetros técnicos a serem levados em conta, né? Então é essa a visão que o sindicato tem da imprensa do Cone Sul. Eu agradeço demais, uma vez mais, a presença de vocês, e gostaria de me colocar à disposição de vocês. A gente, dentro do que é possível, a gente está à disposição de vocês a qualquer tempo, né? O Sinjor tem um site adormecido, como dizem os maçons, lá, né, em stand-by, que voltará a ser um grande elo de ligação com os profissionais da imprensa já a partir do mês que vem. Estamos reestruturando para que, ali então, vocês terão número do celular da diretoria, né, os e-mails, né, telefones fixos que vocês possam fazer os comentários, e a gente pretende dar uma resposta rápida às questões que forem levadas até nós. Estevão, muito obrigado, tá, por esse privilégio de estar aqui. Tá, ok, já te agradeço demais ao Estevão pelo convite, porque tem coincidido com o nosso desejo de nos aproximarmos, né, da categoria. Então isso foi importantíssimo, né? Muito obrigado, que Deus te abençoe muito, abençoe os colegas também, bastante, né, na sua vida particular e profissional. Pois não, querido? Vamos fazer a afiliação. O site sinjor.org, esse aí que eu disse agora, sinjor.org. Lá em cima tem um linkzinho, filia-se. Aí lá tem uma exigência de alguns documentos, nada de especial, tá? Tem lá a exigência e tal, tem umas taxas a serem pagas, né?
Essas taxas podem ser divididas, não tem problema, entende? Então, não tem dificuldade, tá? Não tem dificuldade para fazer a filiação ao Sinjor. Estevam. Uma salva de palmas. Por gentileza, senhor Carlos Alencar, presidente do Sinjor. Muito boa palestra, muito boa conversa, não é, Esteban? Muito proveitosa. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final desta primeira parte, né? Lembrando que nós retornaremos, fazemos questão, se possível, óbvio, às 14 horas em ponto, tá? Nós vamos tentar ser bem sucinto nessa questão. Voltaremos com a professora Leoni, né? Do chefe do departamento de jornalismo da nossa gloriosa UNIR, falando sobre o papel da universidade frente à formação e à prática de jornalismo em Rondônia. E às 16 horas, a presença do João Pérez, jornalista de São Paulo, que vai estar lançando o livro Corumbiara, Caso Encerrado. Vai ser muito bom, vai autografar obra, enfim, fotos, enfim, né? Então, a todos um bom almoço, obrigado por terem vindo e a gente se encontra aqui às 2 horas. Obrigado.